Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Desejo aqui meus votos de muita paz. Eu me chamo Emanuel, sou trabalhador do Grupo Espírita Regeneração, o qual eu trago abraços fraternos, como sempre, para todos que fazem o NEAS, Núcleo Espírita Alta de Souza. Para mim, como sempre, é um motivo de alegria, né, poder estar aqui nessa noite de sábado, desfrutando da presença do Evangelho, da doutrina espírita, e podendo compartilhar um pouco do nosso conhecimento, das nossas pesquisas, com o intuito, né, de nos trazer consolo, de nos trazer reflexões que impulsionem o nosso progresso, a nossa evolução espiritual. Na noite de hoje, dando continuidade, né, aos estudos das personagens da Boa Nova, ou seja, aquelas pessoas, aqueles vultos, cristianismo, trazido no livro, né, lançado pela Federação Espírita do Paraná, onde traz lá, relata diversas histórias belíssimas, né, dessas pessoas que conviveram com Jesus e que colocaram lá o seu tijolinho na construção desse império, podemos dizer assim, né, desse império espiritual, que é a Boa Nova, que é o Evangelho. Na noite de hoje, né, fomos incumbidos de refletir sobre o filho do oficial romano. Quem foi esse menino? Quais exemplos de vida ele nos trouxe para que pudéssemos, né, seguir com a nossa caminhada enquanto seguidores de Jesus, enquanto, né, adeptos, ou podemos dizer assim, por termos adotado a filosofia espírita como filosofia de vida. E nós vamos refletir bastante. Como de costume, né, faz parte da minha forma de falar, né, do meu jeito de trazer a palestra, nós vamos contextualizar. Então, vamos conhecer um pouco da vida dessa personagem, da Boa Nova, mas vamos contextualizar para os dias de hoje. Isso, para mim, é sempre mais importante. É conseguir pegar algo, um assunto, um tema, e trazer para os dias de hoje. Mas, como sempre, vamos iniciar com uma prece. Então, eu convido a todos e a todas a elevar o pensamento ao alto e, mais uma vez, entrar em conexão com Deus, com Jesus, com os nossos amigos espirituais. E agradecer. Agradecer por esse momento em que estamos para estudar, refletir e aprender um pouco mais sobre as personagens da Boa Nova. E rogamos, Mestre Jesus, vossa paz e vosso auxílio para esses momentos de provações e expiações coletivas. Que nós possamos encontrar na nossa caminhada motivos necessários para desenvolver em nós a coragem, a fé, a esperança. E assim sendo, pedimos a permissão para iniciar mais esse estudo dessa noite na tua santa e divina paz. Que assim seja, graças a Deus. Bem, vamos iniciar nossas reflexões sobre o tema da noite de hoje, que tem uma reflexão muito profunda. Né? Como das outras vezes em que fomos convidados, nós vamos trazer, né, o conhecimento da personagem da Boa Nova, que vai tratar sobre a história do filho do oficial romano, mas ao mesmo tempo a gente vai fazendo esses links, tá certo? A gente vai fazendo essa comparação, essa contextualização com os dias de hoje, né? Com a nossa vivência, com a nossa rotina, o nosso dia a dia. Na história, né, desse filho, importantes, né, para o nosso crescimento moral, nosso crescimento espiritual. E no decorrer da história a gente vai trazendo essas reflexões. Para iniciar o nosso estudo dessa noite, nós vamos trazer uma reflexão que está no Evangelho de João, no capítulo 21. Hoje a tecnologia permite que a gente tenha os livros de mais fácil acesso. Não tenho esse livro físico, mas tenho ele online. E veja que interessante. O evangelista João, ao se referir aos ditos e feitos do Mestre, sabiamente assinalou muitas outras coisas há que fez Jesus, as quais, se escrevessem uma por uma, creio que nem no mundo todo poderiam caber os livros
que seria preciso escrever? Essa reflexão, gente, é importante, porque nós vamos compreender que para os dias atuais urge, né, a importância de conhecer, de relembrar, na verdade, porque muito de nós já conhecemos, mas de relembrar os ensinamentos do Evangelho e, principalmente, pôr em prática. O objetivo do Espiritismo está nesse detalhe. Não é apenas a vivência, perdão, não é apenas o conhecimento teórico do Evangelho. Não é apenas o conhecimento dos livros, né, que compõem a codificação, a Bíblia e tantos outros livros sagrados. Mas o que a doutrina espírita traz é a vivência prática. É por isso que na revista Espírita, veja que interessante, o espiritismo bem compreendido e praticado, ou seja, o estudo e a vivência. E quando nós vamos trazer essas reflexões sobre Jesus, mês de dezembro, comemoramos o quê? A vinda do Mestre a esse planeta. E quando vamos fazer esses estudos, né, que falam sobre a vida de Jesus, sobre essas pessoas que conviveram com Jesus e que tiveram, de certa forma, sua vida, e transpor esse abismo que separa a teoria, os livros, as palestras, os seminários, para a vivência dentro de casa, no ambiente de trabalho, com os vizinhos, na sociedade. Se nós não nos esforçarmos para essa vivência prática, nós vamos viver uma eterna utopia. Emmanuel, que é isso? Nós vamos viver para sempre, né, como se fosse uma maquete imaginária. A gente tem aqui o Evangelho, a teoria, a gente conhece, mas para nós isso basta. Quando, na verdade, os nossos irmãos espirituais respondem a Kardec, lá na última questão do Livro dos Espíritos, quando o codificador questiona se o nosso planeta será um planeta de paz, né, de amor, um planeta de fraternidade. Ou seja, se um dia o nosso mundo irá passar para a categoria de um mundo de regeneração. E aí os espíritos superiores dizem a Kardec que o vosso planeta só será um planeta de paz, de amor, de fraternidade, quando os espíritos que nele habitam praticarem mais o bem do que o mal. Ou seja, depende da nossa vivência prática. Por isso que o evangelista João diz que se nós fôssemos enumerar, escrever, né, informar todos os feitos de Jesus, a gente teria que encher o mundo inteiro de livros. Mas livros já existem muitos. Oradores, pregadores, existem muitos. O nosso mundo está um pouco, né? Nossa sociedade está um pouco às avessas, porque precisamos de menos teóricos e mais vivência prática. Então, no próprio livro, Personagem da Boa Nova, nesse capítulo que vai falar sobre o filho, né, do oficial romano, a gente já inicia trazendo essa reflexão de que é importante muito, nos dias de hoje, não só no período de Natal, mas durante todo o ano, durante toda a nossa trajetória reencarnatória, nós estarmos sempre lembrando de Jesus e, principalmente, vivendo Jesus. Nesse capítulo, né, propriamente dito, ele vai trazer a história desse filho do oficial romano. E aí, nesse trecho aqui do livro, nesse parágrafo, fala o seguinte, né? Um desses é Aurélio Quintus Pompeu, é o nome do filho, filho de um modesto oficial da legião romana da Judéia e de uma jovem grega que ele conhecera e com quem se casara em Jerusalém. Então, vejam que o oficial romano não tem muita informação sobre ele no livro, né? Porque o objetivo maior é falar do Aurélio. Está aqui Aurélio Quintus Pompeu. Só sabemos o seguinte, que esse oficial romano, né, ele foi um homem íntegro e que o próprio livro diz que ele desencarna muito jovem, né? O oficial cedo desencarnou durante uma expedição que combatia uma rebelião, né, na região da Judéia e da Palestina. Essa é a informação que o capítulo traz sobre o oficial romano.
Mas o importante disso tudo é que a união desse oficial romano, que nem é citado o seu nome, a união desse oficial romano, né, com essa jovem grega, que tem o nome de Leia, dá o fruto ao Aurélio. E é nesse personagem que nós vamos, né, refletir, nós vamos nos espelhar. A gente vai trazer primeira reflexão aqui, importante, né? O compromisso filial, ou seja, o compromisso da maternidade e da paternidade para a construção de um ser integral. Porque os primeiros capítulos, perdão, os primeiros parágrafos do capítulo, os autores do livro, vai trazer a reflexão muito profunda de que o jovem Aurélio, ele vai ter toda uma construção ético-moral, espiritual, educacional mesmo das ciências, da intelectualidade, com muito esforço trazido pela sua mãe. É narrado no livro que logo após o desencarne do oficial romano, né, da morte do pai do Aurélio, a Leia, que é a jovem grega, ela se dedicou inteiramente para o trabalho do sustento e educação do seu filho, né, o Aurélio. Vejam que interessante, no livro diz: temerosa que Roma lhe tomasse o filho, não procurou as autoridades competentes para rogar socorro e passou a trabalhar. Daí fala que, né, ela dava lições de grego para o filho, tecia colchas e tapeçarias, vendia frutos do seu quintal e doces que fabricava na sua modesta cozinha. Enfim, tudo fazia para criar o filho, ensinando-lhe os princípios da boa educação. Veja, ponto 1, contextualizando. Ponto 1, a importância que nós, pais, mães e educadores temos na construção, né, ou podemos dizer, no desenvolvimento ético-moral desses espíritos que reencarnam e que são entregues à nossa tutela, com a responsabilidade de quê? De desenvolver as suas potencialidades para o bem. É para o bem. Então, a gente vai observar que a Leia, depois da morte do seu esposo, né, o oficial romano, ainda muito jovem, ela também ainda muito jovem, ela vai dedicar sua vida ao trabalho, para que tivesse recursos monetários, para esses recursos favorecer, ou seja, oferecer ao seu filho uma boa educação, não apenas a educação tradicional, como conhecemos nas academias, a educação formal, trazida nas instituições escolares, mas também a educação da alma, a educação da ética, né? A educação da espiritualidade. Principalmente a da espiritualidade, quando ela tem contato com João Batista, é como no livro lá. Né? A Leia, ela vai está ali convivendo, trabalhando, né, se esforçando para alimentar o Aurélio, seu filho, que no livro diz que nessa época em que seu pai desencarnou, o oficial romano desencarna, o Aurélio tem 3 aninhos de idade. 3 aninhos. E ali ela se esforça durante muito tempo para poder dar essa criação ao filho. A importância que nós, enquanto pais e educadores, temos nessa construção do ser integral é importantíssima. Nós sabemos que, no livro da Gênese, fala que nesses tempos em que nós vivenciamos, né, uma nova geração de espíritos vem reencarnando. Essa geração nova, ela vem trazendo outros conceitos que vão, de certa forma, entrar em choque com conceitos de gerações mais antigas. De qualquer forma, esses dois conceitos, ou seja, esses dois conhecimentos vão se integrando. Porém, nós, enquanto pais, mães e educadores, temos essa obrigação, essa responsabilidade de dirigir o desenvolvimento desse espírito recém-reencarnado. E foi justamente isso que a Leia fez com Aurélio, né? Durante esse tempo em que ela estava ali trabalhando, se esforçando para, né, trazer uma vida, de certa forma, tranquila, uma vida equilibrada para o seu filho, ela vai conhecer João Batista. Quem é estudioso do Evangelho
conhece João Batista. Ele foi primo de Jesus. João Batista, ele vem ser o último, né, dos profetas que compõem o Antigo Testamento, e ele traz a profecia da vinda do Messias e aponta Jesus como o Messias. Então, eu costumo falar o seguinte, que João Batista, ele foi o divisor de águas. Ele é o que faz a ligação entre o judaísmo e o cristianismo, ou seja, a segunda revelação e a terceira. Ele é que faz essa ligação, esse elo entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Porque ele vem encerrar, né, essa dinastia de profetas, trazendo, né, o conhecimento de que Jesus seria aquele Messias prometido. E aí se desenvolve um novo conceito, né, ético, espiritual, moral, para as pessoas daquela época, trazida pelo Cristo. Trazida pelo Cristo. Ela conhece João Batista e começa a frequentar as suas pregações, ouvir o que João Batista trazia. E esse detalhe aí, gente, tem um ponto importante, que será o nosso segundo tópico, de contextualização para os dias de hoje. Porque a Leia, ela era grega, e ela foi casada com um oficial romano que era romano. Logo, nós vamos perceber que a Grécia e a Roma eram lugares, né, eram povos que tinham a ligação religiosa com o politeísmo, ou seja, eles tinham a crença em diversos deuses. E eles cresceram nessa filosofia, nessa forma de entender a espiritualidade, né, a divindade, através de diversos deuses. Óbvio, hoje, com o advento do espiritismo, a gente compreende que esses deuses que a antiguidade, né, adorava, são manifestações da própria espiritualidade, que as pessoas da época, por não compreender muito bem esse intercâmbio do mundo espiritual com o mundo físico, compreendiam que eram seres sobrenaturais, né, seres, né, superiores, assim, de outro mundo, aquela coisa. Mas eles tinham essa crença em diversos deuses. Quando a Léa começa a ouvir as pregações de João Batista, ela começa a pensar, refletir sobre as questões religiosas de forma mais racional. Tem um detalhe, ela vai ter esse encontro com João Batista na cidade de Betabara. É isso, é Betabara. Escrevi aqui o nome para não esquecer. E mesmo sendo estrangeira, né, ou seja, ela era grega, mas mesmo sendo estrangeira, ela começa a entender, refletir, pensar sobre, né, a probabilidade de um único Deus. E aí vem o segundo ponto, que é o ponto em que o Espiritismo traz a fé raciocinada. O que seria, gente, essa fé raciocinada que Kardec tanto fala? É a fé pensada, a fé questionada, né? A fé raciocinada no sentido do conhecimento, do estudo, do pensar, do refletir e do compreender racionalmente do que você acredita. Então ela começou a perceber dos cultos, das oferendas que eram feitas aos deuses, e começou a perceber na fala do João Batista um Deus que, de certa forma, conseguia preencher todo aquele panteão de deuses. E ela vai sendo tocada, porque João Batista era um grande orador. E ela vai sendo tocada, ela vai perguntando, ela vai refletindo, ela vai estudando a Torá, é o Pentateuco mosaico, vai tendo aquele conhecimento, frequentando as pregações, e ela vai desenvolvendo a fé no Deus único. É importante porque o livro diz que ela não se converteu ao judaísmo. Ela vai assimilando o conhecimento, o entendimento de um Deus único. E aí o livro traz algo importante. E nessas pregações, em que ela vai ver do João Batista, ela levava quem? Mesmo, o filho do oficial romano, o Aurélio. E o rapazinho com 3, 4 anos já ia ali, ó, ouvindo, já ia presenciando aquelas situações, o batismo, né, os questionamentos das pessoas, e ele estava ali vivenciando aqueles espaços.
também já construindo a sua forma de identificação do seu eu interior com o mundo espiritual, né, com a divindade. E vejam como é importante nós encaminharmos, né, os nossos filhos e filhas nesse processo de conhecimento espiritual. O interessante disso, gente, não é aqui, eu estou falando aqui de catequizar as crianças. Não é isso. É de trazer para os nossos filhos conceitos éticos, morais. Porque, assim, se eu levo o meu filho, o meu sobrinho, o meu neto, ou as crianças da rua, né, dos vizinhos, para a evangelização espírita, eu tenho que ter em mente o seguinte, que ali eu não vou estar querendo construir futuros espíritas apenas, mas ali eu estou com o interesse de que aquelas crianças assimilem os conceitos éticos, morais e espirituais que o Espiritismo traz, trazendo essa luz para o Evangelho. Então, quando aquela criança crescer, ela se tornar um homem, uma mulher na sociedade, mesmo que ela não seja espírita, eles não sejam espíritas, mas que eles tenham um fundamento moral e ético para serem pessoas dignas na sociedade, no ambiente de trabalho, com suas famílias, suas esposas, seus maridos. Quando nós levamos a criança para o catecismo, para a escolinha dominical da igreja protestante, a gente não deve levar pensando numa forma de lavagem cerebral, sabe? Transformar as crianças em máquinas que vão estar ali repetindo aquilo. Não. Nós devemos orientar nossos filhos no caminho religioso, seja ele de religiões de matriz africana, seja ele na sinagoga, na mesquita, sabe? No terreiro, enfim. Mas que as crianças sejam direcionadas num caminho religioso no conceito de torná-las cidadãos e cidadãs de bem. Mesmo que ele não seja espírita, mesmo que ela não seja da religião em que os pais pertencem, mas que ela se desenvolva nas suas questões ético-morais para a sociedade. E aí o Aurélio acompanhava a mãe nessas pregações de João Batista. Em uma dessas pregações, ela ouve falar de Jesus. Muito, muito. E como era costume, as pessoas, quando ouviam falar em Jesus, elas ficavam tocadas, né, com as histórias. E quando elas tinham a oportunidade de ter um encontro com Jesus, poder tocá-lo, pelo menos, como falamos aqui em outros momentos sobre a mulher que tinha o sangramento, Verônica, a mulher impura, as pessoas ficavam sedentas desse contato com Jesus. E a Léa foi a mesma coisa. Então, ela fica sabendo que Jesus vai passar ali por perto, na Galileia, e ela não pensa duas vezes. Ela se dirige, né, vai ao encontro de Jesus e leva Aurélio com ela. Bem, ela tem um encontro com Jesus, ouve suas pregações, acompanha toda a sua, né, carreira, podemos dizer assim, a sua carreira da Boa Nova, ou então os seus anos de ministérios, que foram 3, e aí sim ela se denomina cristã. Aí ela se converte ao cristianismo. Diferente de quando ela teve contato com João Batista, né? Com Jesus, ela realmente é tocada e assume o papel de cristã. E aqui no livro da Personagem da Boa Nova, tem um trecho que fala: Léa se tornou cristã, despertando a atenção do filho para as pregações de Jesus. Ou seja, mais uma vez ela levava o Aurélio com ela. E o menino, levado pela mãe, ouviu o Sermão da Montanha, ouviu Jesus nas sinagogas, nas praças públicas, assistiu maravilhado a inúmeras curas. Ou seja, a educação, quando ela age desde a raiz, ela vai ser, sim, no futuro, a solução de diversos problemas, diversas dificuldades. Por isso que no Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, se há necessidade de leis tão severas. Se há necessidade de leis tão severas. E aí, os espíritos respondem a Kardec o seguinte, que para uma sociedade depravada, torna-se necessário leis severas, mas que essas leis apenas faz, né, remediar o mal depois de feito,
mas não consegue atingir a raiz do problema. Somente a educação será capaz de transformar o ser, que aí sim não vão mais precisar dessas leis tão severas. Aí veja, a Leia levava o Aurélio nas pregações de Jesus, acompanhava Jesus, ele observou, ouviu, vivenciou toda aquela realidade e aquilo ali foi construindo dentro dele uma fé inabalável, uma certeza, uma coragem, uma confiança, porque ele foi construindo aqueles conceitos de amor, de perdão, de mansuetude, de indulgência, sabe, de compaixão. Ele foi construindo aqueles conceitos desde criança. E aquilo ali ele foi, plasmando seus pensamentos. Aquilo ali foi sendo tocado emocionalmente. Ele via sua mãe na vivência. Veja como o exemplo é importante. Né? Porque hoje a geração de crianças e jovens não basta você falar. Proselitismo. Não. Eles vão querer o exemplo. Porque você vai falar 1 hora de palestra. Mas se você tiver 1 segundo de uma atitude que foi o contrário do que você falou na palestra, eles já não vão dar credibilidade mais a você. E talvez não dê credibilidade nem ao que você estava falando, sobre o conteúdo que nós estávamos falando. Por isso que é importante esse processo da educação, né, desde o início. Pois bem, nesses momentos em que eles acompanhavam Jesus, era óbvio que eles iriam presenciar o triste momento da crucificação de Jesus. Né? Na hora que ele é entregue aos soldados romanos, na hora que ele vai ser preso, na hora que ele vai ser açoitado, humilhado, cuspido, o momento do Calvário, né, da Via Crucis, até a vergonhosa crucificação. Joana de Ângeles fala isso. Jesus foi posto naquela vergonhosa cruz. E aí eles vivenciam, eles observam todo esse trajetório do seu mestre amado, né, passando por todo aquele constrangimento, por toda aquela situação até estar na cruz. No livro da Personagens da Boa Nova, narra que a Leia, no momento da desencarnação de Jesus, ficou tão triste, ela ficou tão arrasada, ela ficou tão melancólica, depressiva, que ela adoeceu. Ela adoeceu. Nesse processo todo, o livro narra que o jovem já tinha seus 7 anos de idade. Já não, né? Ainda tinha 7 anos de idade, o Aurélio. E nesse adoecimento, ela fica acamada. E é o Aurélio que vai fazer as tarefas domésticas. É ele que cuida dela, dá o remédio, dá banho, cuida, né, da casa, com 7 anos de idade. Mas aqui é importante nós falarmos sobre o nosso terceiro ponto, que contextualizamos dessa história para os nossos dias de hoje, sobre os sentimentos negativos que adoecem o corpo. Hoje, o nosso mundo, por estar vivendo um momento de pandemia, estamos vivenciando tempos de quê? De incerteza, de medo, né? De raiva, de intolerância. Vejam só que interessante. Sentimentos que desequilibram o nosso ser espiritual, o nosso eu espiritual. E o Espiritismo vem falar o quê, gente? E o espírito pensa, está lá no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. O espírito pensa, o perispírito, que é o corpo espiritual, registra, né? Registra a irradiação desse pensamento, e o corpo físico sente, atua, somatiza tudo isso. Por isso que a AME, que é a Associação de Médicos Espíritas, vem trabalhando muito esse processo da alma ao corpo físico, como é o título de um livro do Dr. Décio. Como é que algo que atinge a alma, ou seja, um sentimento, uma emoção em desequilíbrio, adoece o corpo. Porque nosso corpo, ele é intrinsecamente ligado ao espírito, a nós espírito, através do perispírito. Então, todos os nossos pensamentos, sensações e emoções perturbadoras
vai desequilibrar todos os nossos centros de força. Que André Luiz bem narra no livro Evolução em Dois Mundos. Né? Esses centros de forças que faz a ligação do nosso corpo espiritual com o nosso corpo físico, quando eles estão em desequilíbrio, todos os órgãos do corpo físico, eles também se desequilibram. A própria neurociência explica isso. Quando o nosso córtex, né, o arqueocórtex, ele é ativado, menos endorfina e dopamina é derramada na corrente sanguínea e nós sentimos mais dor. O que é que ativa o arqueocórtex? Os sentimentos negativos. Os sentimentos animalizados. Por isso que é importante a gente estar sempre orando e vigiando para mantermos com um pensamento elevado. Né? Com a alegria de viver, bem dizendo, sabe? Falando de coisas boas, trazendo bons sentimentos, para que o nosso neocórtex seja sempre ativado. E aí será derramado na nossa corrente sanguínea mais endorfina, dopamina, e nós vamos sentir o que? Menos dor. Os nossos neurotransmissores, né, transmitem às nossas células, né, esses impulsos eletromagnéticos que vão adoecê-las ou que vão torná-las saudáveis. E é por isso que a Leia adoece, porque ela se encontra numa vibração de profunda tristeza por conta da desencarnação de Jesus. Esse é um ponto importante a ser refletido, para que nós possamos sempre nos encorajar e manter nosso pensamento, que é essa usina criadora, essa usina energética, que funciona como antena de transmissão. Por isso que Kardec, quando pergunta aos espíritos, se os espíritos influenciam nossos pensamentos, muito mais do que a gente imagina. Muitas vezes são eles que nos dirigem, né? Porque o pensamento do desencarnado se vincula ao pensamento do encarnado. E aí se criam, né, os vínculos. Daí, muitas vezes, surgem as obsessões espirituais. Por isso que é difícil, porque o medo, a incerteza, a culpa, a tristeza, a melancolia, desenvolve diversas outras patologias, como a depressão, a ansiedade, que são doenças que também são conhecidas como doenças da alma, mas que se instalam no corpo físico. Então, pelo amor de Deus, gente, espiritismo é razão, espiritismo é ciência também. Então, estar com sintoma de depressão, de ansiedade, síndrome do pânico, é uma doença da alma, toda doença é da alma, porque o adoecimento inicia-se no espiritual, né? E somatiza no corpo físico através dessa ligação perispiritual. Mas, a partir do momento que a enfermidade somatizou e se instalou no corpo físico, vai se tornar necessário a medicina da matéria para também curar o corpo. Ao mesmo tempo que vem os tratamentos espirituais também para reequilibrar a alma. Espírito e matéria. Somos espíritos, mas estamos vivendo na matéria. Então, vamos precisar desse duplo equilíbrio. Esse duplo equilíbrio. Por isso que a Leia adoece. E aí, o jovem de 7 anos, né, o Aurélio, com 7 aninhos, cuida da mãe durante 3 dias. Porque depois de 3 dias se ouve, né, um alvoroço, uma gritaria do lado de fora, na vizinhança, até que um dos vizinhos, né, dos amigos próximos, arrombam a porta da casa da Leia, gritando: Hosana nas alturas. O mestre cumpre a sua promessa e ressuscita, ressurge do mundo dos mortos. Quando Leia escuta aquelas palavras, ela salta da cama, no ímpeto de não estar acreditando que está acontecendo. Ela puxa o menino Aurélio pelo braço, corre para a rua e comemora também com os vizinhos, porque a notícia já havia chegado em toda parte, em que Maria de Magdala havia tido um encontro com Jesus, materializado, porque ele havia ressurgido, ou seja, ele tinha feito uma aparição perispiritual. O seu corpo espiritual se materializa e ele faz diversas aparições. Na estrada de Emaús, a Maria Madalena, aos 70, né? Então, nós vamos observar que Jesus ressurge e devolve a alegria de viver para Leia. Esse ponto também é importante nós contextualizarmos e refletirmos. É o nosso quarto ponto a trazer como reflexão da vida do Aurélio para nós.
nos dias de hoje. O ressurgimento de Jesus após a sua morte, ele vai trazer um conceito de triunfar, ou seja, Jesus vai trazer a mensagem da imortalidade, o triunfo da vida sobre a morte. Ele traz o conhecimento, a vivência, o exemplo de que a morte do corpo não é o fim de tudo. E isso era algo muito comum dos judeus, tanto que Nicodemos, quando vai ter um encontro com Jesus à noite, ele pergunta a Jesus: o que é que eu faço para herdar o reino dos céus? E era muito comum entre os judeus essa preocupação com o pós-morte. Claro que eles acreditavam na vida após a morte, mas eles tinham essa preocupação do que poderia acontecer com eles em outras moradas. E aí Jesus vem, ressurge, mostra que a morte do corpo não aniquila a vida do espírito e devolve a Leia, né, aquela vontade de viver, a alegria de viver, ao ponto de ela se tornar uma das grandes mártires, porque ela vai sair para pregar sobre o evangelho, acaba sendo perseguida, né, obviamente morta, e no livro narra que ela é morta a pauladas, porque ela vai ser perseguida por pregar, como muitos primeiros cristãos foram, mas essa vontade de viver, de pular da cama e sair para comemorar o ressurgimento de Jesus, tem um ponto importante na nossa reflexão também, que é o momento em que Jesus ressurge nas nossas vidas. Qual o momento em que nós estamos tristes, cabisbaixos, adoecidos, e em algum episódio da nossa existência acontece que devolve essa vontade de viver? Devemos o tempo inteiro ter os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, e estar atento aos sinais espirituais, para termos sempre essa alegria de viver, ou seja, ter os olhos para ver o que é essencial da vida. E, às vezes, o que vai trazer esse olhar essencial da vida são as dores e as dificuldades. Né? Esses dias eu vi na internet uma charge que falava o seguinte: precisou a pandemia nos afastar para a gente observar o que realmente é importante. Precisou o isolamento social nos trazer a dificuldade de convívio, né, a dificuldade econômica, a dificuldade emocional, para a gente começar a perceber o que realmente vale a pena na nossa vida, né, na nossa existência. E assim é a nossa caminhada. Muitas vezes vêm as dores, as dificuldades, os problemas, e a gente tem que ter resiliência para superar, transpor essas dificuldades e observar o que realmente importa, né? E o que realmente vai fazer com que eu me alegre e ressurja em mim essa vontade de viver. Qual o propósito da minha existência? Isso não é um papel tão fácil. Podemos concordar, não vamos romantizar as coisas, não é um papel tão fácil, não é uma tarefa tão simples, porque vai implicar muitos processos, às vezes até processos de outras existências, sabe? Muitas dores, mágoas acumuladas, aquilo ali meio que se torna algo um pouco complexo. Mas a partir do momento em que eu paro, penso, eu reflito, pratico o autoconhecimento, sei quais são as minhas feridas, o que tem me magoado, eu quero permanecer nessa situação, o que é que me move para buscar essa melhora? Porque o perdão, por exemplo, não é apenas um ato para se reconciliar com o outro, que é importante, mas é um ato de libertação, da minha libertação desse sentimento negativo que me prende e que me tortura e que me escraviza com o outro. Às vezes o outro já está até vivendo outra vida, outra vibe, outros pensamentos, nem lembra que eu existo, mas eu estou acorrentado àquela lembrança cristalizada, né, aquela cristalização mental, e eu sofro anos, décadas, desencarno centenas de anos aprisionado, vinculado àquela lembrança perturbadora. Então, aos poucos, a gente vai trazendo essas reflexões e vamos nos esforçando. Lembra, como falamos no início, do processo de vivência prática, que devemos transpor esse abismo que separa a teoria da prática, para a gente ir conseguindo respirar, para a gente conseguindo ser mais leve. Vai ter dia que a gente vai chorar, vai ter dia que a gente vai dar um murro na parede, vai ter dia que a gente não vai querer levantar da cama. Vão existir esses dias. Fazem parte do roteiro evolutivo.
O importante é a gente não se manter nessa sintonia. Vem a tristeza, chora. Quer ficar deitado hoje? Passa o dia deitado, ouvindo uma música, lendo um livro. Quer chorar, né? Chora bastante. Aí eu tô com uma raiva, pega um jornal, rasga, pega uma revista e rasga a revista, sabe? Mas ora, eleva o pensamento, tenta se recompor, né? Põe a dor aqui, está aqui ainda, ela não vai desaparecer. Mas vamos deixar aqui que a gente vai, né, trabalhando essa dor, a gente vai trabalhando essa dificuldade e vamos vivendo um dia após o outro. Certa feita, Chico estava chorando, não estava querendo ir para o trabalho lá na casa da prece. Emmanuel aparece para Chico e fala: Chico, você não vai para o trabalho, não? E aí, Chico, eu estou triste, Emmanuel, não estou com vontade de ir hoje. Aí Emmanuel fala: pois bem, Chico, tem pessoas que vieram de diversas partes do Brasil e precisam da sua ajuda, precisam da nossa ajuda. Então faça o seguinte: chore aí, chore bastante. Depois enxugue suas lágrimas, ponha suas lágrimas de lado e vamos ajudar a enxugar a lágrima dos outros. Emmanuel fala isso para Chico. Muito semelhante quando Joana chega para Divaldo e fala: aquele que se dedica em enxugar a lágrima dos outros não encontra tempo para chorar. Veja, Joana, Emmanuel, espíritos, né, que estão acima da nossa condição evolutiva, trazendo essas mensagens para nós de caminhada, de fortalecimento e seguir em frente, e a gente vai trabalhando esses processos. Como havia dito, a Leia, ela desencarna, né? Na verdade, ela é assassinada, ela é barbaramente assassinada por estar pregando a Boa Nova. Nesse processo, o jovem Aurélio tem 13 anos de idade, ele presencia a morte da mãe, né, o desencarne da mãe, e por ter os ensinamentos de Jesus, por ter conhecido Jesus, né, por ter já construído mentalmente, sentimentalmente, essa boa nova, né, esse conhecimento do Evangelho, esses ensinamentos de espiritualidade superior, ele vê o momento do desencarne da mãe, né, do assassinato da mãe, e aquilo ali faz com que ele se encoraje para também se tornar um divulgador da Boa Nova. Né? Um divulgador da Boa Nova, e ele vai também começar a se preparar para sair mundo afora divulgando o, o Evangelho de Jesus. No livro Personagens da Boa Nova, tem um trecho que fala sobre esse processo do Aurélio, né, sair para a pregação nos caminhos da vida, né, nas estradas, nas sinagogas, nos montes, enfim. Ele sai espalhando a boa nova. E tem esse trecho aqui que eu acho interessante. Né? Aurélio era um adolescente de 13 anos, recolhido em casa de amigos com os quais mais se ilustrou nos princípios da nova doutrina. Cedo iniciou seu apostolado. Desejava ser cidadão de Cristo, ter a honra de servi-lo, à semelhança de outros tantos servidores anônimos. O serviu com denodo e dignidade, finalmente acompanhando caravanas de cristãos que desejavam levar ao coração do grande império dos homens a notícia do reino de Deus, foi a Roma. Vejam que interessante. Ele nasce em Roma, porque o pai dele era um oficial romano, né? Depois ele vai passar toda a sua vida, né, na Galiléia, na Judéia, lá conheceu João Batista, Jesus, viveu lá com Jesus todo aquele tempo, mas aí ele vai numa caravana de volta para Roma, para pregar o evangelho em Roma. Ali, com amor e abnegação, falou do que vira, de Lázaro arrancado das trevas da morte, né, de Zaqueu conquistado para o reino de Deus, do que presenciara, do que ouvira. Um dia, com cerca de 40 anos de idade, Aurélio foi preso. A condenação foi a morte, num poste do circo de Nero.
incinerado, iluminando a noite de loucuras humanas. Ou seja, Aurélio foi vítima daquele triste episódio, onde Nero pega cristãos, coloca em postes e acende com fogo, e queima vivo aqueles cristãos, né, iluminando uma festa que acontecia naquela localidade com postes, com tochas humanas. E assim, o Aurélio, ele parte para o mundo espiritual. E o interessante é que Jesus o recebe, não apenas ele, mas todos aqueles que estavam ali passando por aquele mártir. E aí temos o nosso quinto e último ponto de reflexão. Que no passado, não só Aurélio, Leia, como tantos outros foram mártires, né, do cristianismo, ou seja, deram sua vida para a propagação do evangelho. Hoje, nós não precisamos passar pelos mártires físicos. Hoje, nós não vamos ser perseguidos, apedrejados, enforcados, né? Não vamos ter o nosso pescoços cortados na guilhotina. Hoje, nós não vamos ser amarrados e queimados como uma fogueira, né? Como uma tocha humana, como tantas pessoas o foram no passado. Mas hoje, nós temos um grande desafio. Hoje, nós temos um mártir moral. Hoje temos que vencer o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a inveja, a soberba, sabe? O medo, a culpa, a tristeza. Os espíritas cristãos de hoje têm novos desafios da parte moral, que não está no outro, que a culpa não está em terceiros, mas que essas sombras que precisam ser conhecidas para serem superadas se encontram dentro de nós. E Jesus até hoje está do nosso lado. Milênios a milênios, séculos a séculos, está nos acompanhando nessa caminhada evolutiva e nós estamos aqui. Mais uma vez, cumprindo esse papel de discípulos, de conhecedores do Evangelho, na labuta, né, derramando suor, nos esforçando para sermos pessoas melhores. Nesses momentos de pandemia, nossos esforços são maiores ainda. Muitos irmãos e irmãs estão desencarnando, estão deixando o mundo material e retornando ao mundo espiritual. Tantos outros vão ficar com sequelas emocionais e psicológicas. Tem aqueles que estão passando pelas dificuldades financeiras, tem aqueles outros que ainda estão, né, sofrendo no isolamento, aqueles que estão internados e ficaram com sequelas, os que estão morando na rua porque ficaram totalmente na miséria. E todos esses acontecimentos para a nossa humanidade faz parte do roteiro evolutivo do planeta. Então, como é que vocês, como é que nós estamos conseguindo sondar isso, orar, meditar, mantermos a tranquilidade, a serenidade, porque temos o conhecimento da imortalidade do espírito e já observamos os problemas, os acontecimentos da Terra com o olhar do espírito imortal, ou seja, sabendo que tudo isso é passageiro, faz parte, como eu falei, do roteiro evolutivo da humanidade. Em que momento nós estamos sendo como Aurélio, que ao ver a morte da mãe, que ao ver a morte de Jesus, que ao ver a perseguição pelos ensinamentos daquele homem que ele tanto amou e que ainda assim o encheu de coragem e continuou a sua jornada. Porque nós estamos falando aqui, não queremos romantizar a morte de Aurélio e de tantos outros do passado. Mas estamos dizendo aqui que ele teve um propósito, ele se encheu de vontade e de coragem e ele foi em frente, mesmo com todos os problemas, e concretizou o seu propósito. Qual é o meu propósito? É ajudar o outro? Qual é o meu propósito? Me tornar médico para poder curar muitas pessoas? Qual é o meu propósito? Ser um professor e ajudar no desenvolvimento intelectual de crianças, de jovens? Qual é o meu propósito? Ser um empresário? Criar uma empresa para dar emprego a muita gente? Não importa qual seja o nosso propósito, desde que esse propósito ele sirva para a evolução das pessoas, a minha evolução, o progresso da sociedade.
e que tenhamos coragem, fé, esperança, certeza de que dias melhores virão e que a gente tem que seguir em frente. Se não der para a gente ir correndo, nós vamos andando. Quando não der para ir andando, a gente vai se rastejando. Quando não der nem para rastejar, vamos pedir ajuda a quem está passando do lado. Olha, irmão, me puxa aí, me carrega aí, porque eu não estou conseguindo nem me arrastar. Mas vamos seguindo em frente. Porque Allan Kardec questionou no Livro dos Espíritos o seguinte: qual é a maneira que eu posso desfrutar de uma relativa felicidade ainda nesta vida? Nessa vida. E os espíritos dizem a Kardec: na vida moral, na vida material, a posse do necessário. E na vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. E tenhamos essa confiança, essa fidelidade à providência divina. E saber que tudo passa, que nós vamos aprender, refletir e crescer com todos os acontecimentos da atualidade. E que nosso martírio de hoje, que é muito mais moral do que físico, vai servir, sem sombra de dúvidas, para o nosso crescimento espiritual. Provavelmente, muito de nós, por conta da nossa materialidade, a gente não consegue perceber nem visualizar qual o propósito disso tudo. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, confiem, acreditem, vão fazendo as suas partes. Vamos fazendo a nossa parte, caminhando um passo após o outro, ajudando, estudando, progredindo, proporcionando bem-estar e melhoria para a vida social de toda a coletividade. E vamos construindo essa realidade que nós não podemos voltar ao passado nem ir ao futuro, mas no dia de hoje nós podemos, como sempre, trazer os ensinamentos de Jesus para o nosso dia a dia na prática. E ter a filosofia espírita como um grande norte para a construção de um mundo de regeneração. Por isso eu agradeço mais uma vez, desejo aqui mais uma vez os meus votos de paz, de alegria, de felicidade por estar aqui com vocês, do Núcleo Espírita Alta de Souza, que esse ano comemora 50 anos de trabalho, 50 anos de divulgação, de consolo, de auxílio ao próximo. E eu convido para encerrarmos mais uma vez com uma prece. Então vamos nos concentrar e agradecer mais uma vez a Jesus, a Deus, aos nossos amigos espirituais, por essa grande oportunidade dessa noite, de estarmos aqui refletindo e aprendendo mais sobre essa personagem da Boa Nova, o jovem Aurélio, que perdeu o pai ainda cedo, que assistiu à desencarnação daquela que tanto amou, que tanto cuidou dele, mas que se manteve firme no seu propósito de divulgação da Boa Nova. Que nós possamos nos espelhar no jovem Aurélio e também seguir a nossa caminhada, transpassando as nossas dificuldades, nossos sofrimentos, nossas dores, que servem como ferramenta pedagógica também para o nosso crescimento. E te pedimos, Mestre Jesus, o amparo, o auxílio do alto, para todos aqueles que sofrem, para todos aqueles que choram, que estão na solidão, que estão com depressão, que estão nos hospitais, nos presídios, nas ruas, nos campos de guerra, abandonados em asilos e orfanatos. E um raio da tua poderosa luz possa acalmar todas as nossas dores e nos encorajar em seguir adiante. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, muita luz, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Beijo, até a próxima. Fiquem com Deus. Gratidão. Tchau, gente. Plena liberdade, enriquecida de amor, força da vida.
descoberta.